Recebo muitos pacientes no consultório com doenças neurológicas que impactam o funcionamento da bexiga, como, por exemplo, esclerose múltipla, Parkinson, lesões medulares. Geralmente, esses pacientes recebem um excelente acompanhamento neurológico, mas a bexiga deles pode estar sendo negligenciada. E isso pode custar caro. Como que as doenças neurológicas podem impactar o funcionamento da bexiga? De diversas formas. O controle da micção, ele é realizado por vários níveis do nosso sistema nervoso, desde o sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico. Então, doenças que acometem o cérebro, a medula ou os nervos periféricos podem impactar o bom funcionamento da bexiga. E a gente já sabe que a bexiga tem duas funções principais. O armazenamento, quando ela funciona como um balão que armazena a urina, e quando essa função está prejudicada, a gente sente um aumento de vontade de ir ao banheiro, um aumento da frequência miccional, uma urgência urinária, uma dificuldade de segurar o xixi. E a gente tem aquela outra função, que é a função de esvaziamento, quando a bexiga se comporta como uma bomba na hora de urinar. E quando a gente tem essa função prejudicada, que doenças neurológicas também podem acometer, também podem impactar, a gente tem uma dificuldade de esvaziamento dessa bexiga, uma retenção urinária, uma sensação de que a bexiga está sempre cheia. E o pior, algumas doenças neurológicas, elas podem impactar as duas funções da bexiga, tanto o armazenamento quanto o esvaziamento. Uma bexiga que não armazena e não esvazia bem, ela pode levar a infecções urinárias de repetição. E o pior, uma bexiga que trabalha sob pressões elevadas, ela pode impactar o funcionamento dos rins, levando, em último caso, até a insuficiência renal. E eu já vi isso acontecer. E isso é absolutamente evitável com acompanhamento especializado. Nós temos 3 objetivos principais no paciente com bexiga neurogênica, que é a bexiga acometida pela doença neurológica. Primeiro deles, evitar infecção. Infecção urinária é uma causa muito comum de internação, de morbidade e até de mortalidade nos pacientes com doenças neurológicas graves. Segundo objetivo muito importante, melhorar a qualidade de vida. Aquele paciente que está sempre molhado, que perde urina, que está sentindo um mau cheiro, ele obviamente tem um impacto na sua vida social, que já é um impacto adicional, além de tantos desafios que esse paciente enfrenta. Terceiro objetivo, preservar a função renal, ou seja, evitar que essa bexiga que funciona mal impacte o funcionamento dos rins, impacte a filtração desses rins. E quais são os tratamentos possíveis? Bem, vai depender do tipo de função acometida pela doença neurológica, do tipo de função da bexiga e também da gravidade desse impacto da função acometida. Ou seja, naqueles pacientes com uma dificuldade de armazenamento da bexiga, uma bexiga que trabalha demais, uma bexiga hiperativa neurogênica, podemos lançar mão tanto de alterações comportamentais, alterações da rotina, horários de ingesta de líquido, horários de ida ao banheiro. Podemos também lançar mão das medicações que melhoram esse controle da bexiga. Nos casos mais refratários a esses tratamentos conservadores, podemos lançar mão da toxina botulínica, aplicação dela na bexiga para acalmá-la, da neuromodulação sacral, que é um implante do marca-passo da bexiga, que melhora o controle dela com o cérebro. E temos também aqueles casos que são refratários a essa terceira linha de tratamento minimamente invasiva, em que a cirurgia de reconstrução do trato urinário está indicado. É possível se realizar cirurgicamente uma ampliação dessa bexiga, melhorando a capacidade desse balão, dessa estrutura, desse órgão que armazena a urina. E existem também os pacientes que têm um comprometimento da função de esvaziamento da bexiga, a função de bomba. Também a gente inicia o tratamento de uma forma mais conservadora, com fisioterapia, com mudanças de hábitos, micções programadas. Em alguns casos, os pacientes podem necessitar da utilização de sondas para esvaziar essa bexiga e eles são perfeitamente treinados para isso. E, em algumas situações, criamos alternativas para o esvaziamento dessa bexiga,
criando-se condutos cirúrgicos realizados através de cirurgia para se esvaziar melhor essa bexiga. É importantíssimo falar, nesses casos que são mais complexos, que exigem uma reconstrução desse trato urinário por via cirúrgica, a cirurgia robótica é uma excelente ferramenta, com uma excelente aplicabilidade, porque tanto para se ampliar essa bexiga, se reconstruir essa bexiga, quanto para se construir aqueles condutos que melhoram o esvaziamento desse órgão, a cirurgia robótica, com sua facilidade de dissecção, ampla liberdade de movimentos, permite que essas técnicas cirúrgicas sejam realizadas de uma forma muito mais precisa, com muito menos trauma, com uma recuperação mais rápida, com menos dor e um melhor retorno dos pacientes para suas atividades. E você, sabia da importância do paciente com doença neurológica acompanhar com um urologista e um urologista especialista em disfunções miccionais? Se você gostou desse assunto, se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar as notificações e compartilhe esse conteúdo com quem pode se beneficiar dessa informação.